Que sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva, em Lavras, pelo canal do YouTube. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração. Que Jesus possa nos inspirar para as reflexões desse momento, preparando o solo dos nossos corações, para que a gente possa receber os ensinamentos do Evangelho. A passagem do Evangelho que nós vamos estudar hoje é uma passagem de Paulo aos Efésios, que está no capítulo 4, no versículo 23. Renovai-vos no Espírito. Então, vamos trazer essa passagem para o nosso dia a dia. Vocês sabem quantos anos nós estamos nesse processo de renovação? Segundo o nosso amigo Chico Xavier, ele dizia que há mais de 200 encarnações. E olha, que ele dizia que estava jogando por baixo. Então, vamos refletir. Em qual parte nós erramos e não conseguimos renovar? Basta refletirmos hoje na fragilidade que ainda é presente em nosso dia a dia, que nos incomoda. Cada um agora pode fazer uma reflexão. O que está presente em minha personalidade, que é o meu calcanhar de Aquiles? Há diversas encarnações. Então, nós já reencarnamos várias vezes. O Pai nos oferecendo oportunidades para renovar. E nós permanecemos com os mesmos padrões de pensamentos, estando ainda resistentes à mudança e sabendo da necessidade de mudar. E o Pai está conosco, ao nosso lado o tempo todo. Sabe o que Emmanuel nos diz? Que a providência divina não pode descer para errar com as criaturas. A providência divina não pode descer para errar com as criaturas. E o pior é o que nós pensamos. Ah, eu quero fazer algo de ruim para determinada pessoa. Então, será o Pai vai nos dizer, é por sua conta, você estará sozinho. Muitas vezes, achamos que teremos o apoio do Pai em situações que não estão voltadas para o bem. Mas será, então, que Ele nos abandona? É uma dúvida que a gente tem. Não. Ele se aproxima ainda mais de nós. Por quê? Porque Ele sabe que de agora em diante vamos precisar mais dele. Olha a frase do Evangelho. Todo filho de Deus que viola uma lei divina torna um grande necessitado. Não podemos esquecer dessa frase. O Pai, com toda a sua misericórdia, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Sabem por quê? Quem lava a nossa alma, quem nos ajuda na melhoria, é somente a reencarnação. Qual a garantia que não vamos errar de novo? Somente, gente, a busca constante pela renovação. No livro Segue-me, de Emmanuel, aqui na psicografia do Chico, olha o que ele nos diz. Se a provação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida.
Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus, que Ele nos orientará. Olha que frase mais bonita para nós. Quer dizer, o Pai não erra conosco e fica ao nosso lado para nos ajudar a renovar. Se estamos passando por algum momento difícil, estamos nos purificando de algo. É como nos diz a Joana de Ângeles, a dor que nós passamos é dor auxílio, que a alma precisa recuperar de certos enganos. E isso, se a gente quer um exemplo interessante, que ela também cita no livro, nós podemos ver as doenças que nós vivemos no nosso corpo físico, sempre para nos disciplinar. Nós podemos observar todas elas. A maior ajuda para o nosso autoconhecimento somos nós olharmos para a nossa vida. Onde estão as nossas expiações e provas? Pois elas representam, gente, o espelho que revela a minha alma, a nossa alma. Revela as nossas tendências. Aqui nós podemos lembrar do Evangelho, de uma conversa de Jesus com a samaritana, quando Jesus disse a ela o que era necessário: adorar em espírito e em verdade. O que será que Jesus queria dizer a ela com essa frase? Vamos entender. Adorar em espírito e em verdade significa honrar o Pai de uma maneira tão profunda que envolve todo o nosso ser. Isso quer dizer seguir o que ele nos ensina. Jesus nos deixa claro: aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Todas as vezes que voltamos o nosso pensamento ao Pai, é aqui dentro que ele responde para cada um de nós. E essa resposta vem pela intuição, pela inspiração, ou até por uma pessoa. Não tem no Evangelho? Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então, todos nós, gente, precisamos aprender o quê? A pedir menos e agradecer mais. Por que será? Boa parte das coisas que pedimos a Deus, não precisamos delas. A maioria dos nossos pedidos, ela está ligada aos nossos desejos e interesses pessoais. No livro aqui, Estante da Vida, do espírito Humberto de Campos, na psicografia do Chico, está no capítulo, gente, 34, e tem o título O Anjo Solitário. Jesus estava reunido com seus discípulos na casa de Simão Pedro, quando Jesus disse a ele: Simão Pedro, com todas as suas deficiências, a obra de divulgação do Evangelho vai ficar nas suas mãos. Por quê? Porque os trabalhadores do Cristo são criaturas imperfeitas. Trabalhar com Jesus somos nós vencermos as nossas imperfeições. Jesus, e naquela hora, Jesus recebeu um chamado urgente de um socorro na casa de um vizinho. E quando Jesus estava saindo para atender esse pedido, aproximou-se dele 3 publicanos, que eram homens de destaque ali na sociedade. E Jesus olha para eles, percebe a boa aparência,
mas todos traziam ali um olhar amargurado. E Jesus, como não poderia deixar de atender, ele olha ali para aqueles moços, e Jesus pediu a Simão Pedro que atendesse os publicanos. E disse a ele: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Ampara-os com a verdade em sua tarefa de amor. E Jesus saiu para fazer o atendimento e deixou a tarefa de atender os publicanos com Simão Pedro. Simão Pedro olha para o primeiro, que era um joalheiro, muito rico da cidade, e disse a ele: Você conseguiu toda a sua riqueza aproveitando das pessoas. E hoje traz a sua consciência como se fosse uma fogueira, por não conseguir viver as consequências das suas escolhas. Você sabia que toda a sua riqueza tinha sido conquistada com lágrimas e dores de muitos. E Simão Pedro, por conhecer a história, fez um discurso humilhante para ele. E ele abaixou a cabeça e não conseguiu olhar para ninguém. Aí veio o segundo. E Simão Pedro começou a descrever os acontecimentos da vida pessoal, incluindo relações afetivas, traições, relacionamentos abusivos, e o homem ficou humilhado. Simão Pedro acreditava que ele poderia ajudar os publicanos com a violência da sua fala, acreditando que a verdade precisa de guerreiros, de testemunhos, porque o exemplo é a melhor explicação. E veio o terceiro. E Simão Pedro arrasou com ele, colocando palavras rudes, e ainda disse: O reino de Deus não é para vocês. E naquela hora, Jesus retornou e escutou a fala de Simão Pedro. E aproximou-se deles e disse: Simão Pedro, eu te pedi que os amparasse. E naquela hora, Jesus convidou os publicanos para almoçar com ele. E quando estavam ali todos reunidos, Jesus começou a falar. Olha que beleza! Das vantagens de se viver com os valores espirituais, da alegria de uma vida eticamente correta, do prazer que dá quando vencemos uma fraqueza e do valor que é termos o domínio de nós mesmos. E os três publicanos brilharam e encheram de esperança. E Jesus deixou claro para todos que as imperfeições, elas estão destinadas a acabar. Porque somente o bem é suficientemente forte para ser eterno. Ele diz que nenhuma imperfeição tem força que a torne capaz de durar. Olha que coisa boa a gente ouvir isso. Nenhuma imperfeição tem força que a torne capaz de durar. E que somente o Evangelho pode nos trazer uma mensagem de esperança, nos mostrando o futuro. E Jesus continuou explicando. Todos os nossos vícios, todas as nossas imperfeições seguem um ciclo. Os vícios e as imperfeições entram num período de exaustão. E é um momento em que o espírito abandona o vício. Olha que coisa importante. O espírito encontra coragem de assumir as consequências dos seus atos. E com o auxílio da misericórdia divina, ele modifica o seu destino espiritual. Os publicanos focaram nas palavras de Jesus, no futuro, e saíram profundamente tocados com a mensagem do Evangelho e com a proposta de autoaprimoramento.
E Simão Pedro observava a fala de Jesus de longe. E em seguida, Jesus convidou os discípulos para que eles regressassem a Cafarnaum. E Jesus disse a todos eles: nós somos os construtores da nossa própria grandeza. Nós somos os construtores da nossa própria grandeza. Todo aquele que opera no bem de alma voltada a Deus deve aguardar sempre o melhor. Naquela hora, Simão Pedro perguntou a Jesus: Mestre, não sabia que era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus? Como entender então o auxílio aos bons? E Jesus respondeu a ele: Pedro, eu não vim na terra para curar os sãos. Então, vamos ver o maior ensinamento desse momento de Jesus com os discípulos, com Simão Pedro e os 3 publicanos. Primeiro ponto mais importante: nunca devemos focar nas imperfeições de nenhum ser, porque cada um será responsável por elas nas próximas encarnações. Por isso, temos que deixar por conta de cada ser. Quem coordena e controla a melhoria de todo ser aqui na Terra é quem? É Deus. O pior, que bem que nós achamos que somos nós. Não é? Nós poderemos ser convocados somente para ajudar, mas nunca para apontar. Isso tem que ser uma lição para todos nós. Até para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos. E Simão Pedro, naquele momento, reconheceu as suas imperfeições e foi a partir daquela hora que ele iniciou a sua jornada de renovação. Foi a partir daquele momento que Jesus convidou os seus discípulos para uma conversa íntima. E Jesus iniciou a sua fala dizendo a Simão Pedro: crê, eu te levarei aonde não queiras ir. Jesus convidou Simão Pedro, junto com a sua família, para que eles mudassem para Jerusalém. E que naquela cidade ele ia fundar a primeira casa de acolhimento do mundo, que era a Casa do Caminho. A casa que iria acolher todos os sofredores. E Simão Pedro aceitou o convite. E um dia, Simão Pedro estava exausto com o trabalho na Casa do Caminho, não queria atender mais ninguém, fechando a porta, e eis que alguém bateu a porta. Revoltado, ele abre a porta, e o que ele viu? Uma luz enorme irradiando sobre ele. Quando ele pôde ver, era Jesus. E Jesus disse a ele: Simão Pedro, eu te pedi, apacente as minhas ovelhas. E Simão Pedro se recompôs e foi ao trabalho de acolhimento a todos. Aqui podemos ver que o reconhecimento das nossas imperfeições é o primeiro passo para a nossa renovação íntima. Vocês sabem o que marcou a vida desses primeiros cristãos? O primeiro foi o exemplo e o segundo, o testemunho. Eles diziam que para cada cristão que morria em nome do Cristo, geravam mais 10 para seguir o caminho do Mestre. Por isso, todos nós precisamos refletir e buscar resposta para esta pergunta.
Como estou agindo na minha vida? Primeiro ponto, não mudamos de comportamento, permanecemos com as mesmas imperfeições e queremos uma vida de paz. Mas eu não faço nada para que isso aconteça. Todos nós sabemos o que tira a nossa paz e não deixamos de fazer. Queremos que tudo venha de fora para dentro. Procuramos profundidade, mas vivemos o quê? Na superficialidade da vida, fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Porque às vezes vem sempre uma dúvida, uma pergunta. Como será que a providência divina age então em nosso favor? Para nos ajudar nessa mudança, nessa renovação. No livro A Gênesis, no capítulo 2, quando estuda Deus, como será que a providência divina age em nosso favor? Olha que lindo. Deus é Pai atento, que zela por todos nós e nos auxilia através dos Espíritos, nos instantes de prece, nas mais diversas inspirações, se preocupa conosco, com os menores atos e os menores pensamentos. Ele vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós. Então, por que será que muitas pessoas ainda duvidam da providência divina? Sabem por quê? Kardec responde aqui para nós. Compreender Deus necessita de sensibilidade e humildade. Tudo isso resume em uma palavra: coração. Somos muito razão. E a evolução moral não acompanha a intelectual. Por isso, todos nós precisamos entender e observar que tudo na vida existe um propósito. Tudo é conduzido pelo propósito divino. Nada muda e acontece sem propósito. Essa é a grande lição da doutrina espírita para nós. Tudo muda para progredir. Vamos lembrar do Evangelho? Novamente, quando Jesus convidou Simão Pedro para ir ao Mar Alto, esse chamado de Jesus a Simão Pedro é o mesmo chamado que ele está fazendo a todos nós. Sabemos que o Mar Alto, as ondas são mais intensas, os ventos mais desafiadores, mas a pesca é mais proveitosa. Por isso, a vida está nos convidando ao mar alto dos testemunhos. E como podemos ir ao mar alto da vida? Somente pela renovação dos nossos pensamentos. Renovando pensamentos, mudamos as nossas atitudes. Aqui Emmanuel vai nos ajudar no livro Pensamento e Vida. Quando ele diz, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, por meio do reflexo de nós mesmos. Olha que beleza. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, por meio do reflexo de nós mesmos. Aqui podemos ver a importância do pensamento, dessa força criadora da vida, esse elemento formador do nosso destino. Como transformá-lo?
Então, para que a gente consiga ir ao mar alto da vida, é necessário começar pelo pensamento. Pois sabemos que o pensamento nasce, do pensamento nasce o nosso destino. E quem que acrescenta isso para nós? Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele estuda as potências da alma, no capítulo 24. Então, ele diz a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, se os atos são bons e os pensamentos ainda maus, existe apenas uma aparência do bem. Então, para mudarmos o nosso destino, essa renovação tem que começar no pensamento, para que possamos criar atitudes, ações que nos orientem para a luz. É isso que Leon Denis quer nos mostrar. Porque nesse capítulo, Leon Denis vai mostrar para a gente os 5 pilares no processo de renovação do pensamento e da nossa vida. Porque ele diz, o pensamento, dizíamos, é criador. Então, aqui podemos entender que tudo que foi criado pelos seres humanos ou pelo Criador de todas as coisas, ele diz que existiu primeiro no pensamento de algum ser, seja no Criador ou de nós mesmos. Então, tudo que a humanidade já produziu, ele diz que é produto de todos os pensamentos. O mal e o bem, o feio ou o belo, existiram antes nas fontes mentais que existiam antes. Que os pensamentos as emitiram. Então, o pensamento dá origem a tudo, incluindo o nosso modo de ser. Aí ele diz aqui, ó, não atua somente em roda de nós, influenciando-nos os semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gerando palavras, ações, e com ele vamos construindo o nosso dia a dia. Então, esse pensamento, nós, resumindo essa frase de Leon Denis, esse pensamento percorre o fluido cósmico universal, moldando e transformando. E também alcançando outros pensamentos, com influência benéfica ou maléfica, segundo a natureza do pensamento. Podemos entender que a matéria-prima nós é que escolhemos, sendo boa ou ruim. Modelamos nossa alma com o invólucro dos nossos pensamentos. Kardec, aqui no capítulo 14 da Gênese, ele dizia que o nosso pensamento imprime o nosso corpo perispiritual, as características luminosas, sombrias do pensamento. Porque o pensamento é uma força que modela, que transforma esses fluidos. Então, vamos ver os 5 pilares que Leon Denis nos ajuda na renovação e para que a gente possa disciplinar o nosso pensamento e reformular o nosso caráter. Primeiro deles, o recurso da prece. Somos nós buscarmos as fontes superiores da vida. E isso nós temos uma lição no Livro dos Espíritos, que é aqui, ó, na pergunta 659, a definição de prece que os Espíritos traz para nós. Orar é pensar em Deus, é aproximar dele, colocar em comunicação com ele. Prece é o movimento da alma, é o movimento do pensamento que busca as fontes superiores da vida para se renovar. Todas as vezes que buscamos essa fonte pela oração, ele diz que não voltamos o mesmo.
ele volta trazendo dessa sua viagem espiritual, ele diz aqui, ó, recursos de renovação. Buscar as coisas do alto somos nós, guardarmos saúde mental, higienizar a nossa mente. Então, quer dizer, onde eu estiver projetando o meu pensamento, é ali que eu vou viver. O segundo, conhecimento de nós mesmos. Aqui nós sabemos, Santo Agostinho fala, a chave para o nosso aperfeiçoamento está no conhecimento de nós mesmos. Conhecemos nós mesmos, somos nós sabermos que tipo de pensamento estamos produzindo, criando. O que está saindo de nós e sendo convertido em atos, palavras, em destino. O terceiro que ele diz aqui, ó, o estudo. A importância de buscarmos livros que edificam. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, aqui, nos diz que o livro é um vigoroso imã de força atrativa, plasmando emoções e concepções. E com isso, o nosso pensamento vai beber dessa fonte. Olha que bonito. O livro é um dínamo de energia criadora, operando processos, gente, ele diz aqui, ó, de telementação. O que é isso? Conexão mente com mente, por meio dos quais nós incorporamos as ideias dos espíritos mais elevados. Então, quando eu leio um livro, eu estou acessando as ideias daquele espírito mais adiantado do que eu, daquele que escreveu ali aquele livro. O quarto é a disciplina. Então, para chegarmos na disciplina e renovarmos pensamentos, emoções, sentimentos, precisamos também começar pelas disciplinas básicas que ele diz. A disciplina do estudo, da oração, da alimentação, da pontualidade. Disciplina dos nossos compromissos no nosso dia a dia. Disciplina, gente, dos nossos desejos. E o quinto, ele diz sentimento. Desprender de todo sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade, gente, nesse mundo, está na proporção do esquecimento próprio. Aqui podemos ver a ação da caridade e do desinteresse pessoal. Aqui está, como diz no Evangelho, o cerne do Evangelho. Aprender a renunciar e a servir. Então, o sentimento é manancial de onde o pensamento surge. O pensamento é uma força criadora, mas o sentimento é o que, no fundo, gera. A emoção plasma a ideia. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o nosso destino. Então, colocar, gente, sempre a serviço dos semelhantes. Isso renova, como diz Emmanuel, o molde vibrátil dos nossos sentimentos, de onde nascem os nossos pensamentos e o nosso próprio destino. Então, por isso, nós vamos concluir esse nosso momento de hoje, encerrando com uma frase do Evangelho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Por isso, meus irmãos, precisamos sair da caverna do egoísmo, de pensar somente em nós mesmos e pensarmos um pouco mais nos semelhantes, colocarmos a serviço do bem e
ter o Evangelho nas mãos como livro que pode transformar o nosso coração e os nossos sentimentos. Muita paz a todos. Que Jesus continue sendo essa luz a iluminar os nossos caminhos.